Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, dando continuação aqui à nossa série, sobre a história da cultura e das etnias. Bom, como nós conversamos aí no nosso último encontro, estávamos falando aí a respeito da história da Grécia Antiga, Estávamos falando aqui um pouco sobre o renascimento da própria cultura em si, após aquele período de decaimento, no caso dos próprios micênicos, aquele período da Guerra de Troia, que tem um certo obscurecimento e essa recuperação ali por parte dos contadores de histórias, dos, digamos ali, os cronistas, aqueles que passavam ali as histórias antigas, para a população através de pai para filho, aquela coisa familiar, que, digamos, a tradição era transmitida através ali da própria população em si, a qual eles conseguiam transmitir todo esse conhecimento, digamos ali, a própria mítica grega, essa mítica ali antiga da parte dos minoicos, dos micênicos, a própria gênese ali de sua crença que eles conseguiam passar através desses contos, E, digamos, as escolas ali como a de Hesíodo, ela conseguiu trazer novamente essa mítica e através da mítica eles conseguirem se desenvolver, se recuperar, digamos ali, culturalmente, assim como também na parte artística, na parte de escrita, na parte digamos ali de transmissão de valores ali, digamos, de pensamentos daquele período ali, Então você tem a recuperação ali daquela própria cultura grega, o alvorecer, digamos, desse período que todos conhecem como o período das polis, que é a parte mais conhecida aí da Grécia Antiga, que as pessoas mais elas comentam a respeito, sobre as polis, sobre as organizações das cidades, sobre os vilarejos, sobre a própria mítica em si aplicada à população, quando vai entrar a questão da arte, dos teatros, da música em si do período, Então você tem da poesia, que é muito importante, Você tem todos esses elementos surgindo a partir dessa recuperação da própria mítica, Da própria crença em si. Bom, então no episódio de hoje nós daremos continuidade justamente à questão da história da Grécia Antiga, saindo desse período, digamos, mais de recuperação, entrando no que chamamos aí de período arcaico das polis, o início das polis. Então nós já teremos aí o início aí do que a gente chama de período arcaico, E falaremos um pouquinho aqui também sobre a questão dos tiranos, Nós vamos entrar no período aí que, digamos, nós iremos explicar o conceito dessa questão de tirania, que é muito errôneo, muitas pessoas levam para um lado errado, não conseguem, digamos, explicar muito bem sobre o que vem a ser a questão de tirania, Então nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso, e como se chegou, digamos, nesse nível, por que abriu espaço para que a tirania ela surgisse, e vamos explicar um pouquinho aí sobre essa questão de divisão de poderes, essa questão aí de como que a Grécia ela começou a evoluir, digamos, de patamar para que ela chegasse aí a uma elevação política maior nesse período, Falaremos um pouquinho também aqui sobre a questão do desenvolvimento comercial e como que a população aí dos níveis mais baixos, camponeses e, enfim, interioranos conseguiram chegar a um nível maior, conseguir chegar ao nível das polis, Então explicaremos um pouquinho sobre esse assunto hoje, Bom, quando falamos aqui um pouco a respeito da questão desse período arcaico que nós chamamos, nós temos de entender aí que vamos dizer assim, o avanço, daquele período de recuperação ali referente à própria cultura grega em si. Então você vai ter ali um florescimento, de toda essa questão cultural, da questão de arte mesmo, de desenvolvimento ali das próprias pessoas, assim, desenvolvimento humano, Então, após o renascimento advindo e da recuperação da própria mítica em si, os gregos ali sobre a liderança dos gêneros, as famílias que nós explicamos, que são advindos ali do início, ali da própria Península Grega ali em si, das culturas ali, dos assentamentos,
daquelas vilas ali, né, na Península Grega, a partir desses genos, né, as pessoas puderam impulsionar ali o expansionismo, né, de sua influência, nesse caso os gregos. Né. Expedições ali lideradas pelos ditos oikistes, né, que seriam desbravadores, né, eles colonizaram diferentes regiões ali da península e além do mar Mediterrâneo. Inclusive ali sobre a consulta, né, do oráculo de Delfos, que era uma espécie de sumo sacerdote deles, né, eles fundaram novas vilas em homenagem no caso, a deidade de Apolo, né, ali em homenagem à deidade solar, né, Apolo, batizando aí essas localidades de Apolônias, né. Então essas Apolônias eram vilas, né, no caso, digamos ali, localidades onde, digamos, se colonizavam assentamentos gregos ali e se desenvolvia a parte comercial. Então eles saem daquela pequena bolha ali, né, da Península Grega, né, onde hoje situa-se a Grécia, né, eles começam a colonizar outros locais através da navegação e dessa expansão comercial. Então, além de Creta, você vai ter outras ilhas em volta, você vai ter uma impulsão muito grande da região de Mileto, você vai ter a Magna Grécia, você vai ter outras regiões, além do Mediterrâneo, tanto ocidental quanto oriental, que vão estar ali sobre a influência dos próprios gregos em si. Isso que eles eram uma potência em relação tanto à questão cultural quanto à questão bélica, né? Então, sendo assim, surgem ali inúmeras colônias na região, assim como em terras próximas, como a Trácia, né, a Líbia, a Palestina, assim como no Mediterrâneo Ocidental. Né. Vilas como Ísquia, Sicília, Naxos, Messina e Siracusa, né, elas surgem como importantes colônias gregas, tá? E onde o comércio, obviamente, ele prosperava. Tá? Isso proporcionou um maior acesso às mais diferentes matérias-primas. Tá? Então, a qualidade de vida com isso, né, com esse acesso a essas matérias-primas, tanto para construção, quanto para agricultura, quanto para comércio, tá? Proporcionou um aumento da qualidade de vida, inclusive proporcionando aí a expansão das antigas vilas em estruturas que comportam um número muito maior de habitantes, surgindo assim as famosas polis. Então, obviamente, para que uma polis exista, primeiro você tem que ter ali uma densidade populacional um pouco maior, né? Consiga comportar uma estrutura que atenda a todas as pessoas. Então vão surgir ali fóruns, casas de banho, vão surgir templos maiores, vão surgir academias de luta, entre outros, vão surgir estruturas que comportam uma cidade, né? A gente chama de polis nesse caso, né? E estas mesmas polis, além de funcionarem como centro cultural e religioso, né, pois nessas se situaram muitos templos, além de teatros, casas de banho, comércios, armazéns, entre outros, mas também serviam aí como metrópoles, né, para vilas menores. E é o caso aí de Mileto, né, que contava com uma grande estrutura e vilas periféricas, tais como Sinop e Císico, né? Outras colônias como Cirene, Massália, Nice, as próprias ali Ampúrias, né, foram fundadas por oikistes de Corinto e Tera. Então você tem ali cidades nessas polis como Corinto, como Tera, como Mileto, como a própria Atenas em si, que enviavam expedições, e essas expedições elas colonizavam locais diferentes ali próximos à Península Grega. Isso favorecia logicamente o comércio, uma vez que essas colônias ali que arrebanhavam pessoas em volta, elas dependiam, né, desse comércio com essas metrópoles, né, com essas polis. Então você tem uma rede emaranhada aí de comércio que ela se interliga, tá? Então especiarias de outras regiões, como do próprio Mediterrâneo Ocidental, do norte da África, do Mediterrâneo Oriental, elas se interligavam justamente na Península Grega. Então o Mediterrâneo nesse período basicamente era uma rota comercial genuinamente grega, né? Então você tinha todo esse desenvolvimento, então as pessoas começam a enriquecer, né? Ter um desenvolvimento basicamente importante com isso, né? Bom, e com tantas vilas e colônias, né, interligados, o comércio ele ficou cada vez mais impulsionado, fazendo com que grande parte ali das ilhas do Mediterrâneo tivesse alguma forma uma influência grega, tá?
polis ali como Corinto, né, Atenas, Esparta, elas se tornam grandes potências. Então, que antes eram vilas e locais ali que viviam em pequenos embates, tentando crescer ali, né, tentando, digamos, ter uma identidade própria ali com a sua população, né, conseguir recuperar essa questão mítica, agora se tornam grandes potências ali em todo o Mediterrâneo, né. Outro fato que torna as polis gregas ainda mais poderosas se deve ali à questão monetária, tá? Pois é na polis de Lídia que surge uma espécie de moeda cunhada, a qual ela podia ser utilizada em todo o Mediterrâneo. Então, que antes ali você tinha alguns tipos de moedas ali ali formas de câmbio, né, que alguns países utilizavam, né, alguns impérios ali utilizavam. Você tinha a Pérsia usando o Menem ainda, que era da época basicamente dos babilônicos, né, daquelas nações mesopotâmias. Você tinha no Egito uma forma também de câmbio, ali, de escambo. Você tinha, vamos dizer assim, impérios diferentes que utilizavam formas diferentes de câmbio. No caso da Grécia, eles conseguem inventar uma espécie de moeda cunhada. A primeira, vamos dizer assim, primeira civilização, o primeiro império ali, né, que cria essa questão da moeda cunhada. Tá? Então ela pode ser utilizada em qualquer local ali do Mediterrâneo para trocas, né, de produtos. Então você com isso consegue amarrar toda a estrutura comercial, tá? Isso impulsiona também negociações e faz com que aquela classe, digamos, entre aspas, empreendedora, aquele grupo, às vezes de, vamos dizer assim, de uma renda menor, aquelas pessoas que às vezes não tinham acesso maior a produtos, eles conseguissem galgar maiores degraus, tá? Então terem acesso a mais produtos e com isso aí terem uma qualidade de vida maior. Isso ajudou bastante, né, a população aí nesse período, tá? Então faz com que a Grécia ela realmente alcance aí um patamar muito maior e mais cosmopolita, né? Os genos, né, por sua vez, eles não aceitavam aí esse desenvolvimento até em certa questão, né, porque a consequência dessa grande guinada, tá, em relação ao comércio, ela faz com que humildes produtores de trigo, olivas e vinhas, eles comecem a ganhar cada vez mais dinheiro e poder, uma vez em que a sua produção ela era comercializada em terras além mar, tá, e surgiam assim os ditos plutocratas, os quais eles almejavam adquirir cada vez mais terras e bens. Então o que acontecia? Aquelas famílias ligadas aos genos, né, que tinham essa linhagem lá do início da própria Península Grega em si, ali dos assentamentos da Península Grega, eles detinham muito do próprio controle em si ali da região, né? Então o que acontece? Você tem o surgimento ali dos plutocratas e juntamente com os plutocratas você tem ali os hoplitas, né? Você tem ali grupos bélicos, né? Ali a parte de militaria, entre aspas, as famílias ali que lutavam, né, nas legiões, assim como esses produtores, né, de vinhas, entre outros, que eles começam a, digamos, aumentar ali a sua influência. Então o que acontece? Numa sociedade, vamos dizer assim, sadia, né? O que acontece? Você tem, obviamente, normalmente, né, 3 camadas ali de poder, vamos dizer assim. Você tem a estrutura maior, né, as pessoas que detêm maior concentração de, vamos dizer assim, lucros, maior concentração financeira, maior concentração de poder. Você tem uma população média, né, que normalmente é a população empreendedora, a população que trabalha, a população que produz, basicamente, né, que faz aquela roda econômica ali daquele império, daquela nação se desenvolver. E você tem a camada mais baixa, que normalmente é composta ali por servos, por escravos, por bárbaros, enfim, ali o solo da população, né? E no caso tanto dos plutocratas quanto dos hoplitas, tá? Você tem ali uma população ascendente e ela começa a ver que ela tem acesso sim às coisas, né? Ela pode participar da vida pública também e ela ter tomada de decisões. E obviamente que para os genos isso não, digamos, satisfaz, né? Isso começa a gerar certos conflitos, tá? Então essa população ela começa a, vamos dizer assim, se revoltar, né?
Então, dentre estas revoltas, né, destes grupos de plutocratas, os quais, digamos, vamos dizer assim, confrontavam, né, os genos e as grandes famílias ali que adquiriam os bens, né, em relação ali à própria Península Grega em si, você tem ali os hoplitas, né. O que acontece? Os hoplitas, eles são uma espécie de infantaria, digamos, dos exércitos gregos ali, né, dos exércitos ali das polis gregas. E o que ocorre? O hoplita, ele é uma espécie de guerreiro, digamos, barateado, porque o que acontecia antes de existirem os hoplitas, você tinha, obviamente, essas forças militares, porém, para você fazer parte do exército grego, você tinha de ser, de certa forma, um aristocrata, ou pertencer a uma família próxima, para que você tivesse um equipamento de batalha, uma vez que você forjar esse tipo de metais, armamentos, armaduras, estruturas, você tinha que ter poder aquisitivo. Isso não era barato, até mesmo naquela época, para você fazer a fundição de armamentos não era algo muito barato. Então só membros da aristocracia faziam parte desse conglomerado bélico, né, militarístico, enfim. E no caso dos hoplitas, digamos, eles eram, até em razão justamente destas vilas, dessas polis crescerem, você precisava baratear também o custo, né, para o acesso a armamentos. Então essas pessoas aí, plutocratas de níveis médios da população, né, empreendedores, artesãos, trabalhadores, poderiam também se tornar militares, poderiam também participar ativamente da força militar. E no caso dos hoplitas, que formavam a grande parte do próprio exército em si, ocorre que eles se revoltam. Eles têm acesso, obviamente, à questão bélica, e eles veem que, digamos, eles têm aí um poder aquisitivo um pouco maior, e eles também querem os mesmos luxos e querem, digamos, o mesmo acesso à vida pública que os genos, que os aristocratas possuíam, né? Então o que ocorre? Eles começam a se revoltar, a fazer piquetes, a cobrar, digamos, dessa aristocracia, mediante, obviamente, a confrontamento bélico, de que eles deveriam, digamos, modificar, tá, justamente esse quadro de leis para que essas pessoas de níveis menores eles tivessem mais acesso, tá, à vida pública e justamente a decisões, tá, uma vez em que isso poderia facilitar aí perdão de dívidas, por exemplo, algo que também era muito bizarro nesse período, que era a escravidão por dívida, entre outros, que eles queriam, digamos, abolir, algo que, digamos, dificultava a vida principalmente desses grupos médio e baixo da própria população em si, né, em detrimento aí da aristocracia. Obviamente que a aristocracia de início, digamos, não quis abrir mão dessa, vamos dizer assim, desse patamar, né, de ter esse direito, né, mas com o tempo, com a questão justamente da pressão que estava sendo feita, né, e de, obviamente, os hoplitas acabarem posteriormente tomando poder para si, né, a fim de não perder justamente o seu próprio poder e o seu próprio prestígio, né, os genos, aliás, a aristocracia, eles acabam convocando, né, pessoas aí para poderem resolver essa questão, né, essa querela aí que poderia agravar muito mais a situação. Imagine uma união tão grande, que era justamente o grosso massivo, né, da população, tanto os hoplitas quanto os plutocratas, né, isso poderia acabar prejudicando a situação aí dos aristocratas em si, né. E em relação a isso, né, perante estes conflitos periféricos, tá, tanto aí os aristocratas, né, os genos, quanto os anciões das polis, eles optaram, né, por resolver o problema da forma mais indolor possível, tá? E ficou acordado entre ambos estes grupos, né, tanto os aristocratas quanto os hoplitas, os plutocratas, de que estes eles nomeariam homens neutros, tá, com certa boa conduta, para criarem aí códigos de leis das vilas e polis as quais fazem parte. Então, antes, como funcionava? Vamos dizer assim, que a lei quem fazia eram os genos, eram, digamos, os aristocratas, eram ali as pessoas com maior poder aquisitivo que, digamos, tinham uma espécie ali de proto-legislação, enfim, que eles controlavam ali.
Porém, como você tem essa querela, essa disputa aí, essa revolta dos hoplitas e dos plutocratas, né, para que alcancem maior acesso à questão pública, então vamos nomear pessoas de ambos os lados. Os aristocratas poderiam nomear membros de suas famílias ou pessoas próximas, assim como os hoplitas poderiam nomear, enfim, militares, poderiam nomear indivíduos desse círculo militar, e também a própria população em si, ali os plutocratas ali com ascendência econômica também poderiam nomear pessoas também para participarem desse meio, né? Então, através desses legisladores, né, a criação, digamos, desses legisladores, as polis, elas adquiriam uma maior organização, né, social, onde antes havia um caos. A gente tinha toda aquela questão de revolta entre os hoplitas, entre os plutocratas, invasões, conflitos diretos, né? Então, com isso, você tem vamos dizer assim, o fim, né, nessa questão de caos e uma organização social, tá? E com isso, né, grandes exemplos aí de legisladores, eles foram aí se revelando, né? Grandes exemplos aí, né? Você tem aí exemplos, né, como Glauco de Locros, né, que criou ali os códigos da Magna Grécia, tá? Assim como Drácon, né, que foi o criador aí do Código das Leis de Atenas, e Solon, né, que foi o responsável por abolir a escravidão por dívida na região da Península Grega. Então, nesses, principalmente Drácon e Solon, eles foram grandes exemplos de legisladores. Então, o que acontece? Eles criam, digamos, códigos que não é uma questão de beneficiar, mas tornar o cidadão grego em si, né, indiferentemente da sua, entre aspas, ascendência econômica, um cidadão grego. Então ele tinha ambos os direitos de um aristocrata em relação ao acesso à vida pública. Então tornava-se a arena política muito mais, digamos, dinâmica. Porém, obviamente, os aristocratas ainda detinham um certo poder. Então, nesse meio tempo, digamos, né, surgem grupos antagônicos, tá? O acesso, obviamente, à vida pública, isso é muito importante. Porém, eis a questão: quando você não tem um acesso a uma questão, vamos dizer assim, econômica, é uma questão, digamos, moral, né? Quando você não faz parte ali de você não tem em sua mítica, digamos, vamos dizer assim, um código moral muito bem explícito, quando você não tem essa questão ética e moral muito forte, o que acontece? Mesmo você tendo uma política forte, uma organização social muito boa, ainda assim isso abre espaço, digamos, para pessoas aí que não, digamos, que vão obviamente compactuar com algum interesse em relação àquele grupo, ou quando elas próprias não alcançam esse poder e têm interesses próprios em detrimento ali do sofrimento da própria população em si. Então vão surgir grupos antagônicos nas duas diferentes pontas, digamos, dessa situação. De um lado, obviamente, ali os hoplitas em si, eles conseguem ali vamos dizer assim, alcançar ali o que eles buscavam, né? Os plutocratas conseguem alcançar maiores degraus, né, nesse meio. Porém, o que acontece? Aquelas famílias de aristocratas, os gênios, eles se fecham em, digamos assim, conglomerados políticos. Eles formam o que a gente vai conhecer aí posteriormente como oligarquia. Eles formam ali um grupo, né, fechado, que governa para os seus próprios interesses. Eles vão começar a colocar nos códigos de leis, nas formas ali de legislação, digamos, os seus próprios interesses, né, esses grupos. E do outro lado vai acontecer uma coisa completamente diferente, tá? Lá, vamos dizer assim, na camada de baixo, lá dos servos, dos escravos libertos e de outros, o que acontece? Essas pessoas, elas vão surgir no meio dessas pessoas indivíduos que eles têm uma aspiração a, obviamente, alcançar aquele nível dos aristocratas. Porém, diferentemente do que os grupos ali empreendedores têm um pensamento ali mais, digamos, vamos dizer assim, de liberdade, né, um certo termo, né, que os hoplitas, que os
plutocratas buscavam, né, essas pessoas desses grupos menores, elas começam a, digamos, usar ali de táticas para conseguir alcançar o poder, porém sem, digamos, utilizar da própria questão da lei em si, ou participar da vida pública ali de uma forma justa, ou, digamos, ali se chegar, né, a esse poder de uma forma justa, digamos, como um legislador, como uma pessoa ali ligada à própria parte política em si, né? Então eles vão tentar alcançar esse patamar aí de uma forma errada, né? É aí que nós vamos entender essa questão, né? Que lá da parte de baixo vão surgir esses indivíduos, vamos dizer assim, de má conduta, né? E o que acontece? O que acontece, né, em relação a isso, né? Também nesse mundo antigo, né, simples leis sem bases morais, como nós dissemos, né, para perdurar, não passa de um montante aí de palavras ao vento, tá? E não diferente, né, do que ocorreu aí com a obra dos legisladores, também, vamos dizer assim, que essas pessoas com más índoles, elas vão se apostar da questão das leis para conseguir alcançar esse poder, né, na região ali da Grécia. E muitos dos plutocratas que surgiram da plebe, não tanto ali da questão dos hoplitas, ali, das pessoas desse grupo médio, né, da classe trabalhadora, mas sim aqueles que surgiam dos grupos mais baixos, né, do solo da sociedade mesmo, né, eles começaram a almejar uma conquista cada vez maior de poder, a fim de manterem-se aí neste nível, né. Então o que acontece? De um lado, como nós dissemos, surge a oligarquia, com esses grupos ricos, com esses aristocratas, e do outro lado surgem esses indivíduos que querem almejar o poder de uma forma, vamos dizer assim, ilícita, ou enfim, de uma forma, vamos dizer assim, errada, né, de uma forma brutal, né. E esses indivíduos, querendo alcançar esse nível, né, eles começam a desprezar os próprios códigos de leis, né, agindo com brutalidade e terror contra o povo grego, né, nascendo assim o que a gente chama aí de era dos ditos tiranos, né. Então engana-se quem imagina que os tiranos eles surgem dos grupos de aristocratas, que eles surgem daqueles grupos maiores, tá? Muito do contrário, os aristocratas e aqueles indivíduos lá opulentos, eles obviamente também não tinham, vamos dizer assim, um valor em relação à ética, mas eles se juntavam em grupos e, digamos, eles governavam para si, com interesses em si, nessas questões oligárquicas, né, nesses grupos oligárquicos. O único grupo ali nesse meio que, digamos, tentava lutar, a dizer, vamos tentar nos igualar em questão a deveres, em questão ali a, vamos dizer assim, a acesso à vida pública, eram os hoplitas e os plutocratas ali, empreendedores, o pessoal do nível médio, trabalhadores ali, pessoas que, digamos, vamos dizer a verdade, suavam a camisa. O cara que era cidadão grego como populacho, né, que brigava ali para ter acesso a uma vida pública comum. Mas aqueles indivíduos que vinham lá do solo, que nem escravos libertos, camponeses lá do rincão do interior da Grécia, pessoas que, digamos, não... que queriam ser aventureiros mesmo, que queriam chegar a níveis maiores, eles não tinham uma oligarquia, um grupo para você se fechar e você governar, e também não queriam seguir aquele exemplo de luta ali dos hoplitas, eles não queriam levar tempo para chegar naquele nível, muito do contrário, eles queriam alcançar aquele nível o mais rápido possível. Então eles vão usar dos métodos mais sujos, ilícitos e brutais possíveis para conseguirem chegar ao nível aí de controlar toda a sociedade, toda aquela opulência, né? Então aí que vão nascer os ditos tiranos, né? Bom, e esses tiranos, né, esses indivíduos que muito se caracterizam e muito se identificam com pessoas dos dias atuais, né, eles eram conhecidos por serem usurpadores de poder, tá? Os quais inicialmente eles conquistavam a simpatia popular, tá, através da dita demagogia, né? Então eles eram demagogos, eles eram muito bons, por incrível que pareça, oradores, tá? Então eles buscavam trabalhar muito essa oratória, buscavam recursos, usavam um pouco do recurso que tinham para trabalhar em sua oratória e discursos. Então eles
conquistavam a população através da própria emoção dela em si, né? Esse poder da emoção em si, né? E também eles arrancavam ali familiares genos ali do poder, né? De vilas e polis, tá? Se firmavam ali como governantes vitalícios. Então o que acontecia? Eles faziam, digamos, acordos ali com pessoas, obviamente, eles aproveitavam-se ali dos próprios hoplitas, das pessoas em volta, como se fossem pessoas que estivessem realmente ali em busca realmente de algo bom, de algo, vamos dizer assim, virtuoso, ou algo, digamos, certo em relação ali à questão política em si, de estar em busca de alcançar um patamar maior, de fazer algo bom para a população grega. Não, na verdade eles, vamos dizer assim, utilizavam essa demagogia, né? Sempre uma oratória, mas ao mesmo tempo discursos vazios, né? A própria mentira para conseguir usurpar o poder, para conseguir chegar a esse objetivo, né? E usando da força militar que eles possuíam, né, eles conseguiam aí limitar as ações de Genos, assim como do populacho, né? Grandes polis gregas aí como Sícion, Corinto, Siracusa e mesmo Atenas, elas provaram o gosto amargo aí de sofrer com os terríveis abusos dos tiranos. Então o que acontece? Era muito simples para um tirano ele conseguir usurpar o poder, ele chegar, digamos, a esse alto patamar, uma vez em que a própria legislação em si ela não continha, vamos dizer assim, ali amarras ou freios para as pessoas, né? Então qualquer indivíduo de qualquer grupo ele conseguia exercer uma influência muito grande. Os próprios oligarcas em si eles exerciam uma certa influência sobre a própria população em si. Porém, aqueles grupos mais baixos também tinham indivíduos que queriam chegar naquele nível de poder e não queriam passar por toda a questão da legislação em si. Então eles achavam que era uma besteira, então vamos controlar tudo da forma como a gente quer, né? E eles utilizavam de todos os meios, discursos vazios, convenciam hoplitas, convenciam indivíduos ali daquele meio a ajudá-los a ser uma catapulta ali para conseguir chegar lá em cima. Então, usando da própria questão da legislação, eles conseguem abarcar ali, formar exércitos próprios, grupos paramilitares, digamos assim, como a gente pode utilizar vamos dizer assim, essa expressão, né? Para conseguir ter um poder maior, eles utilizam desses grupos paramilitares, né? E indivíduos ali como Cípsilo, né, e Pisístrato, eles souberam ali usar, né, da sua oratória e carisma a fim de convencer grupos descontentes a promover saques, badernas e tomadas de locais públicos, a fim de se autopromoverem contra os oligarcas e legisladores. Então eles iam lá, obviamente, convenciam esses grupos, né? Normalmente mercadores, convenciam grupos descontentes de hoplitas, convenciam grupos, digamos, de artesãos, plebe, entre outros, a promover baderna mesmo, tomar conta às vezes de um local público, de um templo, de um fórum, enfim, de uma casa de banho, para dizer, não, aqui é território nosso, tomou o poder desse lugar aqui, a gente quer mudança nisso, nisso, naquilo, ou a gente quer aquele cara ali, a gente quer aquele cara com mais poder, aquele indivíduo ali, normalmente o orador, né, esse demagogo, ele conquistasse mais poder e mais influência, né, na população. Era assim que eles conseguiam chegar nesse nível, né. Aos mais pobres, né, obviamente, esses demagogos, né, esses tiranos, eles compravam a sua lealdade utilizando aí de ferramentas aí um pouco até sujas, né, como o perdão de dívidas, que eles passavam como uma espécie de promissória de quando alcançassem o poder dariam perdão dessas dívidas a eles, assim como a doação de terras. Então aí já tem aquela coisa que a gente chama de reforma agrária naquele período, né, de você querer, vamos dizer assim, forçar a doação de terras para pessoas, né? Então já começa por aí, né? Então você já usa uma ferramenta aí de, vamos dizer assim, para, chamar pessoas, né, para estarem próximas de você. E foi o caso aí de Pisístrato, né, que comprando a lealdade dos pobres, enganando os mais ricos,
como o seu próprio tio e legislador Solon, ele conseguiu criar uma espécie de exército pessoal. Dessa forma, tomou a polis de Atenas para si. Então, o que acontece? Solon, que era um dos grandes legisladores do período, ele era tio, inclusive, de Pisístrato, né? Pisístrato, ele não tinha a mesma ascendência, vamos dizer assim, que ali, o parentesco dele em si, ele era muito mais pobre do que, obviamente, o próprio Solon em si. E Solon, na idade em que ele já estava velho, né? Já estava em idade avançada e, enfim, ele viu esse crescimento, essa ascendência do sobrinho através de um discurso, entre aspas, muito bonito, porém ele não conseguia vislumbrar, ali não conseguia observar o perigo, né, desse crescimento dele e as reais aspirações dele. Então ele resolve, ele tem boas intenções, ele é um indivíduo que ele vai ser um legislador, ele quer ajudar aquelas pessoas mais pobrezinhas, ali os pobres, os plebeus, os escravos, a ter maior acesso à questão pública em si. Então eu vou dar um maior poder para ele, eu vou garantir, ele quer um exército paramilitar, uma guarda para ele, então eu vou garantir que ele tenha essa guarda, que ele tenha esse grupo o apoiando. Só que o que acontece, a partir do momento em que esses indivíduos como Pisístrato, não só na Península Grega, como na Magna Grécia ou no norte da África, quando eles conseguem ter esse apoio bélico, quando eles têm um suporte bélico, é aí que eles tomam poder. É aí que eles invadem esses fóruns ali dos genos, né? Ali as casas aristocráticas ali, e eles falam, não, tudo aqui é nosso agora a gente que manda nessa bagaça aqui e vocês obedecem a gente. Então o que acontece? Chegou num ponto em que eles realmente tomam o poder, né? Se tornam o que nós conhecemos aí como tiranos, né? Governadores de uma forma aí totalitária, né? Eles criam essa forma de governo aí, digamos, em que ele tem ali a decisão suprema, né? Como um semideus, basicamente, né? Enfim, a fim de criar condições, né, para que eles se perpetuassem no poder, né, esses tiranos como Pisístrato, né, eles ordenam várias construções, eles começam a, digamos, comprar ali aquela paixão popular, né, criando ali estruturas públicas que, digamos, de certa forma garantam o entretenimento da população, que garantam ali uma qualidade de vida um pouquinho melhor, vamos dizer assim, a famosa migalha, né, para que o povo, digamos, dê ali uma garantia maior, né. No caso de Pisístrato, né, ele constrói o que a gente chama de propileu, né, que é uma espécie de fachada arquitetônica ali na entrada da Acrópole de Atenas, né. Então ele faz reformas na Acrópole, na parte religiosa, ali nas fachadas, né, dos templos religiosos, para que as pessoas elas tivessem ali um vislumbre maior, né? Olha, ele está olhando pela nossa crença em si, né? Ele também foi responsável ali por iniciar os trabalhos da construção do templo de Zeus Olímpico, né? Que é tido aí como um dos maiores e mais opulentos do mundo antigo, tá? Um retrato ali da vaidade de Pisístrato. Então o que acontece? Estamos também, dizer assim, uma característica, né, dos tiranos é justamente essa construção, vamos dizer assim, essa paixão por construções, vamos dizer assim, megalômanas, né? E o templo de Zeus Olímpico, que hoje já não existe mais, não passa de ruínas, foi se deteriorando, né, com o tempo. Ele era tido como um dos maiores templos do mundo antigo e ele começou a construção desse templo, né? Se iniciou a construção pelas ordens ali de Pisístrato, né? Que era um tirano, inclusive, né? Então, digamos que eles sempre quiseram, digamos, se autoafirmar, né, no poder. Não, nós somos os governantes totais dessa região, nós somos os governantes supremos, então todos devem nos obedecer, né? Então ninguém podia ir contra as regras deles, né? Alguns ficavam felizes com aquelas migalhas, né, que eram dadas nas construções públicas, e outros, obviamente, não ficavam muito felizes porque não podiam mais galgar degraus, né? Então não existia mais vamos dizer assim, que os oplitas, as outras pessoas não podiam chegar ao nível da aristocracia. Então ficou tudo estagnado, né? O populacho continuava sendo populacho. Então ninguém cresceu, ninguém se desenvolveu, digamos, no período dos tiranos. Todos estavam ali amarrados. Mesmo tendo toda essa estrutura, eles continuavam ali amarrados, não tinham mais dinamismo, pois estavam ali, digamos, reféns,
né, dessa estrutura ali tirânica, né, do tirano e de quem estava ali à volta dele, né. E, enfim, essas políticas ditas aí de distribuição forçada de terras, né, isso quer dizer arrancar terras de hoplitas, arrancar terras de aristocratas, arrancar terras ali de plutocratas, estuaram para conseguir aquele território para dar nas mãos ali de escravos libertos, de plebe, enfim, bêbados e outros indivíduos ali da ralé da sociedade, né? O que acontece? Além dos próprios enormes gastos, né, com essas estruturas públicas, como templos e outros, né, eles geraram, vamos dizer assim, o desagrado, né, de muitos dos cidadãos gregos. Tá? E essa prática ela era adotada por grande parte dos tiranos, inclusive para poder manter, né, essa, vamos dizer assim, essa estrutura, né, de poder. Então, quando você tem um certo descontentamento, o indivíduo ia lá e fazia mais obras ali de entretenimento para que a população continuasse, vamos dizer assim, quieta, né, em relação ali ao seu governo, né? Não questionasse, vamos dizer assim, não criasse uma espécie de crítica política ou questionasse ou discordasse da sua forma de governar, né? E quando essas ferramentas como comprar plebeus ali, né, no caso com essas distribuições de terra, entre outros, né, e os aristocratas ali, né, genos, quando não mais funcionava vamos dizer assim, essas ferramentas demagógicas, né, esses mesmos tiranos, eles apelavam para a barbárie, né? Então, vamos dizer assim, chegou num nível em que não consigo mais comprar ninguém, enganar ou deixar no banho-maria, agora vou partir para a agressão. E data-se, né, desse período a invenção aí de muitos dos instrumentos de tortura conhecidos, né, como ferramentas a fim de incutir medo à população. Então engana-se quem fala que instrumentos de tortura surgiram já em tempos mais modernos. Não, os instrumentos de tortura são coisas antigas, tá? Então eles datam aí, obviamente que em outros impérios tão antigos quanto já existiam instrumentos de tortura, enfim, ali de agressão, né, contra outros seres humanos. Porém, na parte dos tiranos, eles criam métodos tão mais complexos quanto, para justamente torturar indivíduos e, enfim, ali para dar lição, digamos, à população de que nós controlamos vocês e vocês têm de nos ouvir, né? Que é o caso aí desses próprios tiranos, né? A invenção dessas ferramentas, né? E destaca assim uma dessas ferramentas mais bizarras, tá, do mundo antigo, e essa com certeza é assustadora, tá? Foi um tirano chamado Falares, né, da Magna Grécia ali, né, mais ou menos da região de Siracusa, que ele cria um dos mais temidos instrumentos de tortura da história, né, que eles chamam de touro de bronze, né? O touro de bronze, ele era uma espécie de efígie oca. Vamos ver o que é uma esfinge, é uma espécie de estátua oca, né? Em forma ali de um boi, né? Touro, enfim. E o que acontece? Ele era essa estrutura oca, né? Com duas aberturas, uma no dorso, né? E outra na parte frontal, localizada na boca ali da efígie, né? No interior desse terrível aparelho, né, havia um canal desenvolvido semelhante a uma válvula móvel, né, de um trompete, que, vamos dizer assim, ela ligava, né, a boca dessa efígie, né, ao interior, digamos, da estrutura, né. E após, digamos, ali a vítima, né, o indivíduo ali que, vamos dizer assim, o tirano queria acabar com a vida do indivíduo, né? Quando essa vítima ela era selada no interior desse aparelho terrível, né? A efígie ela era posta uma alta temperatura de uma fogueira. Então imagine que situação. Para quem entende um pouquinho de química ou já viu, né, como é que funciona uma chapa de enfim, quando vai fritar um hambúrguer, quando vai fazer algo numa chapa, quando você esquenta aquilo a alta temperatura, o que acontece com uma carne? Ela frita, ela assa, ela, enfim, cozinha, né? Algo terrível, né? Então você esquentar uma chapa de ferro, uma bronze, em alta temperatura debaixo de uma fogueira, né? E sendo torturado ali pelas queimaduras, essa vítima ela agonizava, né? Tendo que respirar, pedindo socorro por aquela
por aquela válvula ali, né? Fazendo barulhos terríveis, tá? E era uma cena grotesca, era um terror assim bizarro, uma coisa que ninguém gostava de ver, aquilo tirando, torturando aquela pessoa e todo mundo ali assistindo, que estava ali na corte dele ali, presenciando aquele espetáculo bizarro, né? Ninguém queria estar ali na pele daquele indivíduo, né? Era algo assustador, de terror mesmo. E vários outros tiranos, eles inventaram mecanismos parecidos, né? Com os quais torturaram milhares de pessoas até a morte. Então o que acontece? Esses aparelhos, eles eram utilizados justamente para incutir o medo na população. Quando você não conseguia mais controlar aquela população através da mentira, da demagogia, da compra, assim, da chantagem, né, para você comprar a população, oferecendo presentinhos e outros que os mantenham quietos, eles começam a se revoltar, você apela para o medo. Você começa a executar pessoas, você começa a torturá-las, a promover espetáculos de terror que as assustam e, digamos, não fazem ali, vamos dizer assim, questionar o seu poder. E por incrível que pareça, essa tática, vamos dizer assim, terrível, né, de terror totalitário, essa coisa tirânica, tirânica, né? Vou usar aqui a expressão tirânica, né? Ela funciona por uma geração. Os tiranos, enquanto vivos, esses tiranos, eles não foram questionados no poder deles. Nem as próprias oligarquias, elas conseguiam, digamos, ali, vamos dizer assim, influenciar. Então, só após a morte desses tiranos, quando eles morriam, seus filhos ali, seus descendentes os sucediam, né, que, digamos, eles conseguiram ali voltar a exercer algum tipo de poder, né, voltar a, digamos, ali, vamos dizer assim, mexer as próprias legislações, a, digamos, ter um acesso maior na própria questão política em si, né. Os oligarcas e os aristocratas, né, eles conseguiram com o tempo, né, após a morte desses tiranos, formar ali exércitos próprios, ali comprando novamente a lealdade dos camponeses. Até os camponeses estavam fartos daquela situação dos tiranos. Então, poxa, você tem ali indivíduos que não prestam, né, pessoas ali como bárbaros, como assassinos, como bandidos, enfim, outros ali, pessoas ali complicadas mesmo, uma índole complicada, que faziam parte daquele grupo do tirano ali, né, daquela corte do tirano. E o que acontece? Os próprios camponeses, aquelas pessoas que buscavam ali crescer com o trabalho de uma forma justa, até eles estavam satisfeitos com aquela situação. Vê, pô, o cara tá lá comandando, matando pessoas a rodo, promovendo terror, e ninguém tá ganhando nada com isso, ninguém tá crescendo, ninguém tá tendo uma vida, uma liberdade, vamos dizer assim, uma vida ali justa e plena, né? Então vamos começar a se unir e resolver essa situação. E com o tempo eles vão conseguindo, obviamente, depor os filhos, né, desses tiranos, uma vez que eles já não possuíam mais uma força bélica ou militar possível para conseguir manter-se ali no poder, né? Então eles retomam ali essa questão política, né, para eles, né? Tanto os oligarcas quanto ali essa classe, digamos, aquele grupo militar, os camponeses, o populacho ali, o povo que trabalhador, né, enfim, a classe empreendedora, a classe trabalhadora, todos se juntam, vamos dizer assim, para justamente tirar esse povo que não presta dali, tirar os descendentes dos tiranos, os bandidos, os corruptos ali, aquele grupo podre ali daquele meio, né? E novamente tirá-los ali, jogá-los novamente para ralé, né? Então aquela plebe lá dos escravos perdem muito dos direitos deles, né? Então volta um pouco desse direito da aristocracia ali sobre a questão dos escravos e sobre a questão ali dos bárbaros, né, por não terem um certo direito político. Então você começa a trabalhar, digamos ali, justamente esse acesso ali a, digamos, essas pessoas, né, a própria vida pública em si. Então
vamos dizer assim, os camponeses, os mercadores, os artesãos, ali os grupos de comerciantes, artistas, vamos dizer assim, ali os estudiosos, os empreendedores, os aristocratas de famílias antigas, agora todos tinham acesso à vida pública, tá? Então a polis ela começa a criar ali uma forma de governo mais, digamos, limpa, né? Sem ali a intromissão de tiranos, né? Sem que indivíduos ali de índole ali suspeita conseguissem tomar poder e novamente causar esse tipo de terror às pessoas, né? Esse assassinato de pessoas. Então o que acontece? Eles começam a criar o que nós chamamos depois aí de politeia, né? O politia, né? Que é ali a forma de governo, digamos ali, que muitos chamam de democracia, né? Que as pessoas chamam de democracia, mas que eles utilizavam uma outra palavra, né? Que é ali a politia, né? A forma de governo, no caso a forma de governo em si era politia ou politeia, mas ali essa junção, né, entre esses grupos, a participação na vida pública indiferente de um oligarca, de um ali militar, de um indivíduo do populacho, era conhecido como democracia. Então você acaba com a tirania e você entra nesse período dito democracia. Em locais como Atenas, como Corinto, como Siracusa e outras, a democracia ela começa a imperar como nova forma de governo, onde as pessoas, sendo cidadãos gregos, nascidos na Grécia, não sendo escravos e não sendo plebeus, digamos ali bárbaros, né? Eles chamam de bárbaros pessoas que são fora da Grécia, né? Que não fazem parte da cultura grega. Tirando essas pessoas, qualquer um nascido na Grécia, sendo do populacho ou sendo um aristocrata, tinha direito à vida pública, a participar da vida pública e de ter voto sobre decisões, né, que aconteciam ali dentro da própria vida pública grega. Então nasce aí a dita democracia, ou politeia, né? Então ela surge a partir justamente dessa questão. Vamos equilibrar, digamos, o acesso à vida pública entre todos, entre aristocratas, entre oligarcas, entre hoplitas, entre militares de baixa patente, entre desde um mercador, um artesão, até um camponês. Todos têm o direito ali a poderem votar. Então essa é uma grande, digamos, reviravolta, né? Um grande passo à frente, né? Que vai ainda destacar mais ainda, né, a Grécia em uma, digamos assim, a Grécia antiga, né, em uma direção além de outros impérios, né, alcançarem um patamar além dos outros impérios. E isso vai fazer toda a diferença para a cultura deles, né? Isso vai, obviamente, garantir um acesso maior à arte, vamos dizer assim. Afinal, a arte ela é a expressão, né? A própria arte, a própria cultura ter uma expressão maior, tá? Ter mais acesso, né, às pessoas, enfim, desde um camponês até um aristocrata terem direito à mesma participação ali na arte, na cultura, no desenvolvimento, na educação. Então isso muda muito, né? Isso dá um aspecto ali de desenvolvimento muito maior e vai fazer obviamente toda a diferença, né? Bom, até aqui o que nós compreendemos, né, é justamente esse desenvolvimento da Grécia desde lá do período dos micênicos, de monarcas, de estados palacianos, até as próprias polis em si, as cidades-estado, né? Essas cidades que surge aí a dita democracia, né? Com exceção de algumas regiões aí que nós abordaremos posteriormente, né? Como Esparta, né? Que tem uma forma de governo diferente, na qual você tem uma espécie de oligarquia militar, né? Uma oligarquia bélica que governa, né, de uma forma diferente. E ali depois as cidades-estado que foram parte ali da Liga de Esparta, né, elas têm uma forma de governo diferente. Porém, todas que seguem o exemplo de Atenas, elas vão seguir o exemplo da politeia, né, dessa democracia.
Mas nós iremos explicar posteriormente como é que age essa questão da politeia, tá? Para que as pessoas não entendam que a democracia, como muitas pessoas usam essa palavra vazia hoje, é a mesma coisa da democracia grega. Não, é completamente diferente. A politeia, ela só funciona de uma forma específica e por vamos dizer assim, por um número limitado de pessoas. Então nós vamos explicar isso posteriormente em como que essa democracia ela funcionava, né, na Grécia Antiga e plenamente, inclusive. Tá um modelo que, querendo ou não, ele funciona, mas em uma situação muito específica. Mas nós explicaremos sobre isso aí posteriormente, sobre como o teatro, sobre como as artes e principalmente os estudos, no caso a filosofia, a medicina e o próprio estudo das ciências em si, o estudo geral das ciências, vai dar um salto ainda maior para a cultura grega, né? Para fazê-los aí se destacar ainda mais e justamente causarem aí a ira de outros impérios aí, né? Principalmente da Pérsia, né? Que causará uma das maiores guerras aí do mundo antigo, né? Entre essas duas grandes potências, né? E nós falaremos sobre isso aí nos nossos encontros seguintes. Bom, espero que até aqui tenham gostado. Se puderem, deixem um joinha, um like aí, né, no nosso canal, e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.